E a gente não detalha a solução. A gente não entende como é a solução como um todo. O processo, do ponto de vista do negócio. E aí, quando chega na hora de programar, tá faltando coisa. As coisas não se encaixam. E aí você entrega o software resolve só um pedaço do problema. O outro pedaço fica com um buraco. O que seu cliente faz? Ele reclama. O usuário vai lá e fica reclamando que você não sabe fazer software. Que você não entende nada que ele pede. Esse é que é o problema. Então, definir a solução, o processo de negócio é fundamental. E aí, depois que você tiver com a solução, com o entendimento do problema na cabeça e a solução também na cabeça, o resultado começa a ficar claro. Você começa a entender o que o software tem que fazer, o que a sua alteração precisa fazer. Quais são os resultados esperados de cada processo de negócio. Por isso é importante entender o problema e entender a solução do ponto de vista do processo. Porque aí você vai conseguir entender o resultado de cada parte desse processo. E aí, entendendo o resultado, você consegue ver se as coisas se encaixam, ou seja, se tem buracos no processo. E depois você consegue entender também como as coisas se dividem e o que cada parte que você dividiu tem que fazer. Como que elas montam o Lego que resolve o problema do seu usuário. E aí o resultado fica claro. Né? O resultado esperado. E você já deve ter visto em outras oportunidades eu falar disso. Para você fazer teste unitário, você precisa de resultado esperado. Então, o resultado precisa ser claro aqui. O objetivo final da análise de requisitos é entender quais são, né, os resultados de cada fase do processo. Né? Como a solução que você vai dar, né? Como que ela se divide em processos, né? Ou se é um processo só. Onde que entra as alterações do software nesse contexto aí, e o que cada parte desse processo vai gerar para você conseguir saber como verificar se está correto. Então é por isso que é importante ter o resultado. Se não tiver o resultado esperado, não tem teste. E aí como você vai saber se está certo ou não? É desse jeito que você sabe. Sentando ali, entendendo tudo que precisa fazer, e aí, agora que você já sabe quais são os resultados esperados, é fácil de testar. Desde fazer um teste manual, como fazer um teste unitário também. Por quê? Porque as coisas elas começam, na fase da produção do software, elas começam a se dividir e a quebrar em partes menores. E conforme você vai descendo no seu detalhe, você consegue entender o que cada parte desse detalhe precisa produzir. No final das contas, na prática, né, a menor parte desse detalhe é um método do seu código. É um método lá da sua classe da aplicação. E aí você já sabe o que ele precisa produzir e você sabe como fazer o teste agora. Então, por onde eu começo o teste? Eu começo o teste unitário pelo resultado esperado. Sabendo o resultado esperado, eu sei o que testar. Porém, eu preciso fazer análise de requisitos para conhecer os resultados esperados.